Olá, estamos aqui para falar sobre finanças focada no público feminino. Em primeiro lugar, perdão pelo atraso, mas o importante é que estamos aqui. Mande suas perguntas, tá bom? Caso eu não possa respondê-las agora, prometo que depois eu olho e respondo um a um. Denise Damiani, bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda e vamos falar sobre um tema que é um pouco espinhoso, né? Eu diria até. Bom, antes de mais nada, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o seu histórico profissional para o público entender quem é você e por que você tem a sua visão. Ok. Então, começando pela minha família, eu sou a única filha de uma família cheia de homens. Então, eu só tenho irmãos, eu fui casada com uma pessoa que tinha 2 filhos homens, eu tenho 2 meninos, eu fiz uma faculdade completamente masculina, eu fiz engenharia de sistemas, na minha época tinha 800 alunos que entravam, 2 eram mulheres, então eu vivi muito num lugar muito masculino. Eu fiz engenharia de sistemas, eu trabalhei como uma pessoa assim bastante técnica, trabalhei na IBM, trabalhei no Citibank, trabalhei no Serpro, trabalhei no Bradesco e aos 27 anos eu abri uma empresa, então eu fui o que hoje se chama de empreendedora. Eu fiz o que todo mundo hoje usa para acessar os bancos, o que se chama de home banking. Estou falando dos anos 80. Eu vendi essa empresa, depois eu fui durante quase 20 anos sócia de consultorias multinacionais. Eu fui sócia há quase 15 anos da Accenture, fui sócia da Bain Company, que é uma grande empresa multinacional na área de consultoria estratégica, e fui vice-presidente do Itaú Tecnologia, também responsável pela área de estratégia. Então, durante toda a minha carreira, que é uma carreira muito executiva e de grandes responsabilidades, de muitos projetos, eu passei durante muitas vezes pela experiência de ser a única mulher na sala. Então, eu fui a primeira sócia da Accenture na América Latina, a primeira sócia mulher da Bain na América Latina, a primeira vice-presidente dentro do Grupo Itaú. Então, eu sempre fui, vamos dizer assim, a primeira a chegar em algum lugar que tinha normalmente só homens no recinto, né? Então, eu tenho essa vida executiva e uma vida empreendedora. Esses são os meus dois... Tá, agora vamos pular um pouquinho sobre a sua vida profissional e resgatar um pouco a sua família. A sua família te influenciou, de certa forma, com a sua conexão atual com o dinheiro? Bastante, né? Porque a gente se influencia primariamente por pai e mãe. Não é nem só família, mas o que o pai e mãe representam em termos de dinheiro. Se eu pudesse te dizer... eu venho de uma família classe média, estudei toda a minha vida em escolas públicas, que na época eram ótimas escolas, nunca fui para a escola paga, fui sempre boa aluna e o meu pai tinha algumas máximas, como todas as famílias têm, falando sobre dinheiro, né? Minha mãe também. Mas meu pai tinha uma que eu lembro sempre, ele diz assim, não importa o que você vai fazer na vida como profissão, o que importa é que você seja o melhor. Então, se você for o melhor vendedor de limão, você vai ganhar dinheiro vendendo limão. Então, essa é uma máxima que é assim, o que você estiver fazendo, seja o melhor, faça super bem feito que o dinheiro vem, né? A minha mãe já tinha um outro comportamento em relação a dinheiro, onde ela dizia assim, guarde o seu rico dinheirinho, minha filha. Então, hoje... eu estudei durante muitos anos, nos últimos anos, a história do que eu chamo de money blocks, ou seja, o que bloqueia, os sentimentos e as emoções que bloqueiam a gente em relação a dinheiro. Existe uma categorização das pessoas pelas crenças que ela tem em dinheiro. Então, a gente poderia dizer que a minha mãe está dentro da categoria do sofrimento, onde ela acha que o dinheiro é sempre perigoso de perder, sempre vai faltar, sempre... Então, tem aquele sofrimento. E o meu pai sempre foi atrelado ao poder, ou seja, o dinheiro te traz possibilidades de você ter poder na vida. Então, eu fui, e eu, durante muito tempo, fui as duas coisas, né? Tanto o dinheiro significava poder e liberdade, como o dinheiro significava sofrimento. E eu acho que ao longo da vida, o que a gente pode fazer, e o que eu fiz comigo, muita terapia, né? Faço terapia dúvida. desde que eu tinha 18 anos Ajuda de idade. muito. E reflexão...
ressignificar. Você fala, ok, isso é minha mãe, isso aqui é meu pai, mas quem sou eu? Ou seja, o que o dinheiro quer dizer para mim e qual é a ressignificação que eu faço a partir do momento onde eu estou hoje. Porque a Denise de hoje é diferente da Denise de 18 anos de idade ou de 14 anos de idade, que tinha outras possibilidades, né? Tá. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre os money blocks, mas antes eu queria que você compartilhasse um pouco com o nosso público, que é o seguinte: você recentemente fez uma palestra no TED, né, que era intitulada assim: Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Isso deve ser a dúvida de você, é a minha dúvida, e eu gostaria que você explicasse. Porque o dinheiro, na verdade, ele tem muito significado. O dinheiro não é o dinheiro, não é aquilo que você arruma na carteira ou tem no banco e faz o cheque ou passa o cartão. O dinheiro, ele carrega uma porção de emoções junto com ele, os significados que ele tem daquilo que você aprendeu durante a vida e que Humberto Maturana, que é um pensador, um cientista que eu gosto muito da maneira com que ele olha as coisas, ele diz, a gente vai guardando dentro da gente, na nossa configuração de sentires íntimos, o significado que as experiências vão tendo na vida da gente. Então, o fato de você ter um pai que perde tudo, ou ganha muito, ou gasta muito, uma mãe que sofre, ou uma mãe que só vê o dinheiro como prazer, quer dizer, tudo isso vai te influenciando e você vai criando a sua configuração de sentires íntimos. Então, quando a gente fala de dinheiro, nós não estamos falando do dinheiro que está no banco, nós estamos falando do significado na tua vida e o que o dinheiro representa. E o que ele te traz, né? E o que ele pode te trazer, porque normalmente ele te traz aquilo que ele te representa. A gente acaba fazendo na vida a confirmação daquilo que está dentro da gente. Por exemplo? Então, se eu acho que eu não sou capaz de ganhar dinheiro e eu começo a ganhar dinheiro, eu normalmente vou lá e me boicoto. Ou eu me boicoto porque eu começo a fazer coisas erradas para ser mandada embora, ou para perder cliente, ou para não ganhar mais. Ou o que eu percebo é que muita gente se boicota gastando tudo. Então, se você tem dentro de você que ter dinheiro é um significado que não está na tua configuração, mesmo que você ganhar um monte, você joga tudo pelo ralo, porque dentro de você não está a possibilidade de ser rico. Eu acho que isso tem tudo a ver com o tal dos money blocks, né? Tudo Quais seriam esses? Vamos conversar sobre isso? Olha, tem tanto money block, viu? Tem muita coisa que pode ser money block, mas falando especificamente do público feminino, que é um público que me interessa, e vou contar um minutinho para o público também, por que o público feminino me interessa. Porque durante toda a minha vida de executiva e de trabalhadora e de empreendedora, eu percebo que o mundo do trabalho tem muitas dificuldades para as mulheres. Então, as mulheres subirem na carreira, serem melhores empreendedoras e empresárias, além de todas as dificuldades naturais, tem muita dificuldade que é intrínseca da vida da mulher. Porque a vida inteira a gente ouve coisas onde esses bloqueios, essas crenças inconscientes bloqueiam a gente de avançar. Então, falando alguns money blocks de mulheres, é assim, eu acredito que, um exemplo, né? Eu acredito que não dá para ganhar dinheiro e ser feliz. Então, se eu acredito que não dá para ganhar dinheiro e ser feliz, eu não quero ser infeliz. Então, portanto, eu não vou ganhar dinheiro. E você jura que tem gente que acredita nisso? Ah, profundamente, profundamente. Que triste, né? Tem muita gente que acha que se eu... olha exemplos. Você já deve ter ouvido falar disso. Assim, eu não vou subir na carreira, porque se eu subir na carreira, os meus filhos vão ficar abandonados. Eu não vou dar mais atenção para o meu marido e para os meus filhos. A minha casa vai virar uma bagunça, porque eu vou virar uma pessoa que não tenho mais tempo. Então, como é que você pode achar que subir na carreira e ganhar mais é bom se os teus filhos vão estar abandonados, o teu marido vai estar abandonado e a tua casa vai estar abandonada? Automaticamente isso já te bloqueia, né? Automaticamente. Então, tem muitos bloqueios desse tipo. Por exemplo, se eu tiver muito poder, o meu marido se sente sem poder, portanto, ele vai me abandonar. Então, tem muitas coisas que vão interferindo, que é o que o Maturana chama de conflito de domínios. A gente mistura amores com vida financeira. E, normalmente, se a gente faz essas misturas, a chance da gente ter conflito é bastante grande. Agora, para ajudar principalmente as mulheres, depois de décadas no mercado financeiro, você desenvolveu uma metodologia denominada, gente, GGI, que é ganhar, gastar e investir. No que consiste isso? Isso tudo surgiu de uma curiosidade que eu tinha de querer entender por que eu era a única mulher no topo das carreiras onde eu estava.
Então, eu comecei a fazer entrevistas, perguntar. Todas as mulheres que eu encontrava, eu dizia assim, mas por que você não luta para ser gerente, depois ser diretora e depois ser sócia? Por que você... E eu comecei a entrevistar e anotar isso num caderninho. Era uma coisa minha, pessoal, de tentar entender como é que eu fazia para ajudar a minha equipe a subir. Você sabe que você só pode ajudar uma equipe se você ajudar e se eles quiserem se ajudar. Porque se eles não quiserem se ajudar, não adianta o que você vai fazer. E foi muito curioso, todo consultor é assim, né? A gente começa a ouvir alguma coisa e começa a formar na cabeça da gente uma espécie de tese do que está acontecendo por trás. E o que eu descobri nessas mais de 500 entrevistas com mulheres que eu fiz? Eu descobri que as mulheres tinham sempre um tema de não ter dinheiro. Ou seja, eu não vou lá pedir aumento, porque se eu pedir aumento, eu vou acabar suscitando a raiva do meu chefe e aí eu posso perder o emprego e eu não tenho dinheiro guardado. E só um parênteses, né? Os homens vão lá e pedem aumento, na maior cara de pau, sem menor, às vezes até sem merecimento, né? Nós não conseguimos fazer isso. É incrível. Então, eu tinha equipes mistas. Então, na minha época de executiva, eu tinha equipes assim de muita gente, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. E os meninos todos, eu brincava que eram os estagiários presidentes, né? Porque quando eles entram de estagiário, eles já querem saber quando é que eles vão ser presidente. Com certeza. E as mulheres, quando você pergunta, mas o que você quer na tua carreira a longo prazo? Ela fala, eu quero só me manter aqui, ter certeza que eu não perco o emprego. Estão me fazendo um favor. Porque estão me fazendo um favor, porque talvez vão descobrir que eu não sou tão competente assim, então tem a síndrome da incompetência. E pedir para uma boa negociação na hora da entrada é muito difícil para uma mulher também. Então, normalmente, ela aceita logo a primeira oferta. Obviamente, as empresas não te oferecem tudo aquilo que elas podem oferecer na primeira oferta. E se você não negocia... Faz parte do jogo. Acabou. E se você não negocia, acabou. Então, os meninos normalmente negociam, as meninas normalmente não negociam. Então, eu fui desenvolvendo essas entrevistas, entendendo que as mulheres não tinham dinheiro guardado. E eu achava aquilo muito interessante. Por quê? E agora já está muito divulgado, né? Nos últimos anos a gente fez muita divulgação das diferenças que existem. As mulheres ganham, em média, 25% a menos do que os homens. E eu estou falando aqui de mesmo cargo, mesma empresa. Eu não estou falando de... Porque eu já vi gente falando assim, mas é que as mulheres vão fazer coisas de humanas, os homens vão fazer coisas de exatas paga mais que humanas. Não é isso. É que para o mesmo cargo, mesmo tempo de formado, fazendo a mesma coisa, as mulheres ganham menos. E ganham menos. Aí depois você pode ler todas as entrevistas, todas as pesquisas que existem sobre isso, que hoje em dia já são várias. Então, olha a matemática, as mulheres ganham menos. Gastam mais. Por que gastam mais? Porque a mulher cuida. Cuida do pai, da irmã, da avó, da vizinha, da amiga, paga não sei o quê, empresta não sei o quê. Então, a mulher gasta. Além da gente gostar de comprar sapato, bolsa. A gente não precisa nem adentrar nessa área. Desse detalhe. Né? Exatamente. Mas gasta mais. E a mulher não sabe nada sobre investimento. Por quê? Porque ela acha que ela é incapaz de aprender. Então, se você fizer uma pergunta sobre como é que você investe o teu dinheiro e tal, normalmente a resposta vem, eu não entendo nada disso, eu não invisto porque eu não entendo de matemática. Eu costumo dizer, se você souber fazer 2 operações, que é somar e subtrair, você pode... Resolvido. Mas tem um medo dessa coisa do investimento, onde o mundo financeiro também não ajuda muito, né? Então, o que eles trazem de informação é sempre numa coisa enigmática que você lê e que você não entende nada. Então, olha a matemática. Você ganha menos, você gasta mais e você não sabe investir. E a mulher vive mais anos do que os homens. Em média, 7 a 10 anos a mais do que os homens. Então, precisa de mais dinheiro no final da vida. E o final da vida das mulheres, em geral, é pobre. Até a geração da minha mãe, vamos dizer assim, qual era a normalidade? É que as mulheres eram cuidadas, não é? Pelos filhos, né? Pelos filhos, os maridos deixavam coisas, os filhos cuidavam se a mãe não tinha condições. O que eu acho que não é um bom legado para deixar para os filhos o peso de ter que cuidar dos pais. E fora o peso, a responsabilidade, né? E os maridos têm uma péssima mania de morrerem, de se divorciarem, de arrumarem outra de repente. Então, as mulheres começaram a descobrir que não tem outro jeito senão cuidar delas, Exatamente. Né? Desculpa te interromper um minutinho. Eu só queria falar para você que está chegando agora que nós estamos aqui entrevistando Denise Damiani. Ela é especialista em finanças. E, assim, o que ela gosta mesmo é de tratar e abordar as finanças com o público feminino. Obviamente, todos podem aproveitar, mas o negócio dela é o público feminino, né, Denise? É isso. Denise, me conta uma coisa. Você acha que nós atrelamos o dinheiro ao nosso estado emocional? Totalmente, totalmente.
O dinheiro tem tudo a ver com o nosso estado emocional. Isso é parte dos money blocks e é parte das coisas que a gente traz lá da infância ou durante toda a vida. Então, coisa que eu ouço muito falar é assim, ai, eu tô tão triste, eu não vou nem abrir a minha conta corrente para ver se ela tá negativa ou não. Ai, se eu sei que a minha conta tem chance de estar no vermelho, eu não vou conferir. Então, você vê, o que tem a ver? Quando você tá com a conta no vermelho, é que você tem que olhar para ver o que você vai fazer. Exatamente. E não ter medo de uma conta no vermelho e eu não vou nem olhar, como se eu não olhasse aquilo desaparecesse. Então, a tua emoção tá completamente atrelada ao que você tem ou não tem de dinheiro e aos medos que você tem e às crenças que você tem do que aquilo pode significar, né? Por falar em crenças, nós temos diversas crenças. Eu tive o privilégio de acompanhar você. Teve um festival chamado Path Festival, cheio de conteúdo, e lá estava a Denise Damiani e eu fui ávida para entender um pouquinho sobre esse universo. Por falar em crenças, existem as crenças, por exemplo, de que os pais com muito dinheiro, eles não querem ajudar os filhos, porque têm pavor de criar filhos, de repente, folgados. Né? Ou tem também aqueles pais que tiram absolutamente de tudo, né, para ajudar os filhos folgados. Tem esse, né, contraponto. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu gosto de uma frase do Warren Buffett que dizia assim, eu quero dar para os meus filhos o suficiente para que eles possam fazer alguma coisa e não demasiado para que eles não queiram fazer nada. Eu acho que isso reflete muito o que eu penso. Quando os pais têm uma riqueza, e quando eu estou falando aqui de riqueza, ela é sempre relativa. Você não precisa ser o Warren Buffett, mas as riquezas é relativa ao que você tem na sua família. E os filhos percebem que eles gostariam e poderiam ter alguma ajuda dos pais, e os pais não dão essa ajuda, cria um ressentimento muito grande. E às vezes os filhos se bloqueiam de fazer coisas porque têm esse ressentimento com os pais. Ao mesmo tempo, os pais que dão coisas demais, com muita facilidade, sem poder, também estão dando uma lição aos filhos, dizendo assim, olha, você é o rei da casa e não precisa ter merecimento nenhum, e eu faço todo o sacrifício, mesmo entrando em dívida, vou dar as coisas para você. As duas coisas criam situações muito complexas, que depois é muito difícil para essas crianças e esses filhos saírem desta posição. Então, o que eu acredito? Se você... Outra coisa que eu ouço bastante, ai, mas eu não vou dar essa, eu dei uma casa para o meu filho, mas eu não vou passar no nome dele, porque depois ele acaba casando com alguém que eu não gosto e a metade da casa vai para o outro. Eu digo, gente, ou bem você dá e confia que o teu filho vai fazer um bom uso e uma boa escolha, né? Uhum. Ou não dê, porque também a hora que você dá e não dá, você cria muita confusão. E a mensagem que fica passada para os filhos é assim, olha, eu não confio em você. O que eu estou fazendo, na verdade, é que é um controle e usando o dinheiro para te controlar. Ontem eu conversei com uma menina que tinha 27 anos e a clareza de que o pai usava o dinheiro para controlar. Então, eu te dou o apartamento, mas eu não passo no teu nome. Mas se você vai morar lá, você não pode morar com o teu namorado. Se você for morar com o teu namorado, então eu não te dou o apartamento. Ou seja... É destrutivo isso, na verdade, não está ajudando, né? Está fazendo mal, isso sim. Uma confusão de assuntos total, entendeu? Então, os pais deveriam dar na possibilidade que eles têm, não mais, e na vontade que eles têm, para não deixar os filhos se sentindo magoados por não receber uma primeira ajuda, mas também não dar tudo, porque o filho tem que ter o desejo e a possibilidade de fazer o dele e não ser o pão da vergonha, sabe? Aí recebi tudo e agora eu vou ficar aqui folgado. Então, essa decisão, essa linha, é uma linha que tem tudo a ver com a sua família, sabe? Qual é a tua possibilidade? O que eu sugiro é assim, se a família tem bastante condições, não seja uma família, o que eu chamo de anoréxica financeira, sabe? Que não dá nada para os filhos, porque os filhos ficam muito ressentidos. Exatamente. Uma outra coisa que eu queria tocar no assunto é sobre herança, né, que parece ser um tabu. E, gente, só para lembrar que herança não é... Inclusive, ela falou recentemente numa das palestras dela que herança não é que você seja herdeiro da família Gerdau ou Lehmann, não é isso. Às vezes você vai herdar 2 ovos. Mas é importante que você saiba, antes da morte dos seus pais, se são 1,
se são 2, 3, 4 ovos. Não é isso? Isso é um tabu nas famílias, as famílias não abordam esse assunto, né? E fica aquela coisa, os filhos também não adentram nessa seara porque, putz, parece que eu tô querendo matar os meus pais antes. E não é nada disso. As pessoas têm que ser preparadas, tem que existir um planejamento. Você concorda? Concordo totalmente, porque essa é uma das coisas que impede as pessoas de irem fazer a sua vida. O que eu vejo muito nas famílias, eu lido muito hoje com as empresas familiares. Eu faço consultoria para grandes e médias empresas familiares. O que acontece é que, às vezes, os filhos não fazem nada da sua vida esperando uma herança. Mesmo que não seja consciente, que eles falem que eles estão tentando fazer uma vida, no fundo, eu digo aqui assim, ó, tem a ideia de que se tem uma herança. Então, que no fundo eu não vou precisar batalhar tanto, eu estou aqui só esperando essa herança chegar. E, infelizmente, o que eu tenho visto é que as famílias que não conversam sobre essa herança, às vezes vêm péssimas surpresas, porque os filhos estão esperando receber dinheiro e recebem dívidas, né? E mesmo que não forem dívidas, mesmo que tiver uma herança, você não sabe quando que essa herança vai vir. Então, não conversar sobre herança é deixar os filhos todos pendurados numa coisa que não se fala, não se sabe quanto é, não se sabe qual é o desejo dos pais. Então, fica aquele assunto que é um assunto assim que todo mundo sabe, mas que ninguém conversa. Chance de ter briga e discussão e desentendimento na morte dos que deixam a herança é bastante grande. Então, a minha sugestão é, seja a herança dos 2 ovos ou muito mais do que isso, os filhos têm direito a saber o que você quer. Então, o que eu faço com os meus filhos, por exemplo, eu tenho 2 filhos gêmeos. Eu digo, olha, isso daqui é de vocês, está no nome de vocês, está passado para vocês. Isso aqui é meu. Eu tenho o direito de torrar tudo durante a minha vida ou não. Não contem com isso. Vão fazer o que vocês têm que fazer. Mas vocês sabem que tem isso daqui. Se eu viver até 120 anos, o que eu espero viver, não vai sobrar nada. Se eu morrer daqui a 2 anos, uma doença ou num acidente ou qualquer coisa muito antes do tempo, vocês sabem exatamente o que eu tenho. Agora, não contem com isso. A outra coisa que eu fiz com os meus filhos também foi bacana. Eu tenho um engenheiro e um arquiteto. Eu falei, olha, se vocês tiverem um bom negócio para me trazer, eu analiso como investidora. Então, agora eles querem construir um prédio, me trouxeram todos os cálculos para ver se eu quero ser investidora do prédio. Então, business. É herança deles, eles é que vão ficar com isso depois. Mas, no fundo, é para se movimentar, para poder fazer aquilo gerar um outro tipo de riqueza, né? Denise, infelizmente eu tenho que te interromper porque o tempo está acabando, mas eu prometo que eu termino em 30 segundos. Mas antes eu preciso que você fale o seguinte, eu ouvi na sua palestra que tudo se modifica a partir daquilo que eu quero conservar. Explica isso em breve. Isso é uma definição do Maturana que conta pra gente que eu adoro a palavra decido. Se você decidir conservar alguma coisa na tua vida, a tua vida começa a acontecer coisas em volta dela para você conservar isso. Vou te dar um exemplo bem rápido. Se eu decido que eu vou conservar o meu casamento e eu vou ficar casada de qualquer jeito, eu posso apanhar do meu marido, ele pode ser um horror, ele pode fazer coisas terríveis, eu vou fazer de tudo e vou ficar casada. Se eu decidir conservar, ser bem tratada, talvez o meu casamento não se mantenha. Então, todas as vezes que estiver acontecendo alguma coisa na sua vida que você não goste muito, eu sempre peço, faça essa pergunta, faça esse escrutínio interno. Para isso estar acontecendo, o que eu estou conservando? E se você descobrir que você está conservando uma coisa que você não quer conservar, olha que maravilha, você muda. Se livra dela. Se livra dela, a tua vida muda. Tá bom. Denise, muito obrigada, de verdade. Espero que a gente possa ter uma chance, outra oportunidade em breve, tá? Muito obrigada. É um prazer, muito obrigada a vocês. Prazer. E você também, se você não pôde assistir e acompanhar a entrevista ao vivo, você tem a chance de acompanhar no site exame.com, na página da revista Você S.A. Tchau, até mais.